E aí pessoal, Eduardo Mesquita, o seu banker aqui para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários. Afinal, qual é a carteira ideal para o mês de janeiro? Não sai daí que eu vou contar para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, deixa seu like e vamos então falar um pouco sobre os fundos imobiliários. É uma classe de ativo queridinha dos investidores. Para quem ainda não conhece os fundos imobiliários, é um agrupamento de pessoas que acabam investindo em imóveis que são geridos por um administrador ali. Então, se é gerido por alguém, tem uma taxa de administração envolvida, mas é uma taxa de administração muito baixa, gira em torno de 0,5% ao ano. E o legal, o diferencial, o que chama a atenção nos fundos imobiliários é que ele faz pagamentos de dividendos, aluguéis mensalmente para o investidor. Então, é um investimento muito bom para aquele investidor que quer complementar a sua renda, precisa de um rendimento mensal para complemento de renda, ou mesmo gosta de receber rendimentos mensais para fazer novas aquisições e aí acaba comprando novos fundos imobiliários, ou um pouco mais caros se eles subiram, ou mais baratos se eles caíram, ou investe em alguma outra coisa. Cada investidor tem a sua estratégia, faz o que acha melhor. Mas é uma estratégia mais específica para quem busca renda mensal para complemento de renda e acaba sendo uma substituição à antiga forma de investimento que era compra de imóveis. Você deve conhecer seu tio, um avô e uma avó que sempre comprou terrenos, construiu casas, alugou e construiu sua renda, seu patrimônio assim. Acontece que tem diversos obstáculos no meio do caminho, como a construção, como encontrar um inquilino, como manutenção, como dor de cabeça com inquilinos e assim por diante. No fundo imobiliário você está livre de tudo isso. Entretanto, é claro, tem ali a taxa de administração, como eu comentei, e além disso, você vê o seu ativo, ou seja, o seu fundo imobiliário, sendo negociado diariamente no mercado. Então, se você tem um imóvel que você aluga, você não vê quanto o mercado está pagando por esse imóvel diariamente. Agora, o seu fundo imobiliário você consegue ver. Então, em uma crise, um imóvel que você tenha, você não sabe exatamente quanto o mercado pagaria por ele, que seria um valor muito menor. Acontece que nos fundos imobiliários você consegue ver isso. E muitos investidores acabam se apavorando e acabam saindo do ativo no momento que talvez você deveria aportar ainda mais, claro, levando em consideração qual ativo você está investindo e se a perspectiva é boa para aquele ativo. Então, o momento de queda pode ser um grande momento de oportunidade. Mas então, já que a gente já mergulhou um pouquinho no que são os fundos imobiliários, acredito que todos já tenham conhecimento e quem não tem o conhecimento já está um pouco familiarizado. Qual será a carteira ideal de fundos imobiliários para os investidores? Então, levando em consideração aqui que eu vou focar em quem investe 100% em fundos imobiliários ou aqueles investidores que têm um percentual da carteira em fundos imobiliários, qual seria a distribuição mais eficiente para esse investidor? E aí eu vou levar em consideração o quê? A carteira recomendada de fundos imobiliários da XP Investimentos. Ela faz a divulgação toda virada de mês de qual é a carteira ideal. E aí o ponto é que esse relatório hoje ele é exclusivo para assinantes da Expert Pass, né? Ou seja, um passe da Expert, que é a área de research da XP. Entretanto, claro, eu não vou mostrar aqui para vocês o relatório, mas eu vou dar um cheiro para vocês do que contém ali o relatório, qual é a carteira recomendada. E aí, claro, se você quer se aprofundar um pouco mais por que esses ativos estão sendo escolhidos, aí você assina lá a Expert Pass da XP, super baratinho, se eu não estou enganado, aí na casa de 15, 20 reais por mês. Você tem acesso a todos os relatórios, não só de fundos imobiliários, como ações, BDRs e assim por diante, tá legal? Então, alguns relatórios da XP, tá, pessoal, é até já liberado para investidores e às vezes você não precisa nem ser cliente da XP. Eu vou mostrar aqui para vocês, esse daqui é o site da XP. Quando você clica aqui em conteúdos, você já tem diversas opções aqui do que você pode buscar informações. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em fundos imobiliários, e aí vocês devem perceber que a carteira específica para fundos imobiliários no mês de janeiro, ele vai estar fechado, tá? Então vamos tentar encontrar aqui, ó, casos americanos, como impactou os fundos imobiliários.
FIIs de recebíveis, oportunidades ou não, ó, todos esses relatórios aqui, todos não, né? É isso, ó, tá aberto também, esse daqui tá aberto, esse daqui também deve estar aberto. Beleza, pessoal? Então esse foi o site ali de conteúdo da XP que você consegue até, às vezes, encontrar algum conteúdo ali que não precisa ser assinante da Expert Pass. Mas vamos focar então, quais são os fundos imobiliários mais recomendados aqui pela XP para o mês de janeiro, tá? Então, o primeiro fundo, estou aqui na cola com o relatório, é o fundo XPCI11. O fundo XPCI11 é um fundo de recebível, ou seja, é um fundo de papel, um fundo que investe em títulos de renda fixa do setor imobiliário, e os títulos recebíveis são os títulos que mais se beneficiaram e continuam se beneficiando do elevado patamar de Selic que a gente está vivendo até o momento, tá? Então aqui, ó, a XP coloca que o preço-alvo de XPCI é em torno de R$ 94,00 a cota. Hoje o preço está em torno de R$ 81,29, tá? O que daria então um upside de 15%, tá? Um dividend yield, ou seja, o quanto que o fundo vai pagar ao ano de aluguel gira em torno de 8,5%. Então, uma boa rentabilidade ao ano. E aí, é claro, você pode levar em consideração a Selic. Poxa, a Selic está 13,75, me paga mais de 1% ao mês de rentabilidade. Esse 8 e pouco aí ao ano vai me dar menos. Só que aqui você não pode esquecer que você tem a possibilidade de valorização desse ativo ao longo do tempo, que também deve ser considerado, tá? O segundo fundo aqui da carteira da XP é o Kinea Rendimentos Imobiliários, KNCR11. É mais um fundo de recebíveis, segue a mesma estratégia do XPCI, ou seja, fundo que investe em títulos de renda fixa do setor imobiliário, preço-alvo de R$ 101,00 e hoje está em torno de R$ 98,00 a cota, e o fundo dá em torno de 13,1% de rendimento ao ano. Lembrando que esses rendimentos dos fundos imobiliários são isentos já de imposto de renda, então mais de 1% ao mês, muito próximo aqui da taxa Selic, um bom pagamento de aluguel mensal. O terceiro fundo também é um fundo de recebíveis aqui para a XP que ela recomenda, que é o CPTS11, que é o Capitânia Securities, fundos imobiliários gerido aí pela Capitânia, preço-alvo de R$ 90,00, o preço atual é em torno de R$ 82,00, que está sendo negociado no mercado. O dividend yield dele está bem baixo, está em torno de 5,3% ao ano, então tem que levar isso em consideração também, mas é um excelente fundo, por isso que está sendo recomendado aqui pela XP. O quarto fundo da carteira da XP também é um fundo de recebíveis, é o RBRR11, o RBR High Grade, ou seja, também um fundo que investe em títulos de renda fixa e High Grade, ou seja, os títulos que têm a melhor avaliação do mercado, ou seja, o risco mais baixo que existe, em torno de R$ 84,00 hoje no mercado, e o preço-alvo é de R$ 95,00 para a XP, o que dá um upside de 13% se chegar até lá, e um dividend yield de 9,5% ao ano, está bem mais alto aí que o CPTS. O quinto fundo, eu já estou até me perdendo nas contas, é também um fundo de recebíveis recomendado pela XP, MCCI11, que é o fundo da Mauá Capital Recebíveis Imobiliários. Esse fundo, lembro muito bem, foi ali em 2019 que abriu esse fundo. Ele está hoje em torno de R$ 87,00 e o preço-alvo é de R$ 92,00, o que daria aí um upside só em torno de 5%, mas o dividend yield, olha só, 14% ao ano de dividend yield é o que ele tende a pagar aí, então bem mais de 1% ao mês. Próximo fundo aqui recomendado pela XP é o CSHG Renda Urbana HGRU11, gerido então pela Credit Suisse Hedging Grifo. Quanto que é o upside? De 11,3%, ou seja, o preço atual é de torno de 122, expectativa é de chegar em 136. E aí, esse é um fundo híbrido, né? O que é um fundo híbrido? Ele tem ali essa parte que investe em títulos de renda fixa, mas ele também já investe em imóveis físicos, tijolos, tá? Então, o dividend yield dele é de 8,3%, menor do que a maioria dos fundos de recebíveis que eu comentei aqui com vocês. Outro fundo recomendado aqui pela XP,
Olha só, é o Bresco Logística BRCO11. O preço-alvo dele é de 119 e está valendo em torno de 98 quando foi colocado esse relatório, mas eu vou conferir aqui, quem sabe faz ao vivo com vocês, porque é o seguinte, esse fundo, ele tem um percentual de lojas americanas. Então vamos lá, quando foi feito o relatório, ele estava em 98 aproximadamente. E aí agora ele está, olha só, em 94. Houve uma grande queda aí em um mês, olha só. Em um mês não, né? Vamos colocar aqui em 5 dias, quando aconteceu esse caso aí das lojas americanas. Olha, a queda de mais de 3%. Acredito que isso tenha impactado o fundo, porque se você tem aluguéis para as lojas americanas, qual é o risco agora? De as lojas americanas começar a dar calote em tudo quanto é coisa, em dívida, em aluguel, enfim. Espera-se que isso possa acontecer, né? Não quer dizer que vá acontecer, mas então os investidores de Bresco já se anteciparam aí alguns e venderam, e não se sabe como que vai ser o impacto, se vai ter impacto, porque vai depender se a Americanas vai pagar ou não. Mas então vocês viram aí, estava 98, hoje está aí na casa de R$ 94 o Bresco. E o dividend yield é de 8,5, é um fundo de galpões logísticos. Tá? Então por isso que eles acabarão ou acabarão sendo afetados se lojas americanas deixar de pagar. LVBI11 é o próximo fundo recomendado pela XP. Esse fundo hoje está num preço em torno de R$ 103 e preço-alvo de 122, upside de 18% e um dividend yield de 8,8%. Eu vou até confirmar aqui, porque se eu não estou enganado, a LVBI11 também é um fundo afetado por lojas americanas. Vamos ver aqui na cotação, em torno de R$ 94. Acredito que ele também seja um fundo, vou até deixar um disclaimer aqui no vídeo, mas vou mostrar aqui para vocês a cotação. Olha lá, em torno de R$ 94, então saiu aí de 103 para R$ 94 nos últimos pregões, uma queda de mais de 3%. Então, mais um fundo aqui que foi recomendado pela XP, mas o fundo tinha Americanas e aí acabou sendo pego de surpresa pelo mercado. O próximo fundo recomendado pela XP é um fundo de lajes corporativas, é o fundo PVBI 11, que é o VBI Prime Properties, gerido pela VBI Asset. Esse fundo hoje está pagando um aluguel em torno de 7,5% ao ano, costuma ser um pouco mais baixo do que logístico ou ficar ali lado a lado, um upside relativamente alto de 12,6%, porque o preço-alvo é de 106 e o preço, quando foi feito o relatório, em torno de R$ 93. Tá? E aí, já chegando nos finalmente na carteira recomendada da XP de fundos imobiliários para janeiro, o fundo RBRF 11. Esse fundo está aqui na carteira da XP já há um bom tempo, que é o RBR Alpha, é um fundo de fundos, ou seja, o gestor está lá para escolher outros excelentes fundos de investimentos para colocar dentro dessa cesta. Tá? Então, o preço-alvo é de 83, o preço atual do fundo é de R$ 68 aproximadamente. O fundo se desvalorizou bastante aí recentemente. Tem aí um dividend yield até elevado para fundos de fundos, 10,9%. Esse é mais um fundo recomendado pela XP. E aí, chegando aqui na parte de shoppings, qual é o fundo que está sendo recomendado pela XP? É o HGBS11, o Red Brasil Shopping, gerido pela Red Investimentos, preço-alvo de R$ 208 e o preço de 190,14 daria um upside de 9,4 e um dividend yield, ou seja, um aluguel anual de 8,8, então é um pouquinho menos aí do que 1% ao mês, tá? E aí, para fechar, Tegar 11, TG Ativo Real, esse é um fundo híbrido, mescla renda fixa com fundos de tijolos, né? Preço-alvo de R$ 163 e o preço atual é em torno de 122, um upside de 33% aproximadamente, e paga um dividend yield, se eu não me engano, mais alto aqui do relatório, 14,8%. O Tegar costuma ser um fundo um pouquinho mais apimentado e está aqui na carteira da XP. A XP está vendo então boa oportunidade com esse fundo aqui para os investidores.
Mas e aí, o que você tem a me dizer sobre fundos imobiliários? Você investe? Você gostou dessa carteira aqui da XP se você investe? Qual que é a sua carteira? Deixa aqui nos comentários qual seria a sua recomendação para os investidores que estão buscando iniciar a sua carteira de fundos imobiliários e assim conseguir a sua renda passiva. Não deixa de dar o like aqui em conteúdo exclusivo esse daqui. Se você quer entender o porquê que a XP escolheu esses fundos imobiliários aqui, acessa lá a Expert XP, que é baratinho, mas esses fundos aí, com certeza você consegue também bastante informação sobre eles na internet. Tá legal? Fico por aqui, até o próximo vídeo.